Você sabia que alguns dos maiores ateus da história eram, na verdade, profundamente espirituais? Que filósofos que negavam a existência de Deus dedicaram suas vidas inteiras a buscar o transcendente? Que a espiritualidade pode existir completamente separada da religião? Hoje vamos explorar uma das questões mais fascinantes e mal compreendidas da filosofia: o que realmente significa ser espiritual. E a resposta pode surpreender você completamente. Durante séculos, espiritualidade e religião foram tratadas como sinônimos. Se você era espiritual, você ia à igreja, ao templo, à mesquita. Você acreditava em Deus, seguia escrituras, praticava rituais. Mas os filósofos sempre souberam que havia algo mais profundo acontecendo. Algo que transcende as instituições religiosas. Algo que pode existir com ou sem deuses, com ou sem textos sagrados, com ou sem dogmas. Esse algo é o que vamos explorar hoje. Porque quando você entende o que a filosofia realmente diz sobre espiritualidade, você percebe que talvez você seja muito mais espiritual do que imaginava. Ou talvez descubra que o que você chamava de espiritualidade era outra coisa completamente diferente. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre esse tema. A grande confusão. Vamos começar esclarecendo a confusão que causa tanto mal-entendido. Espiritualidade não é religião. Religião é organizada, institucional, baseada em crenças específicas sobre deuses, céu, inferno, salvação. Tem hierarquias, textos sagrados, rituais prescritos. Espiritualidade é a experiência pessoal de conexão com algo maior que você mesmo. Pode acontecer dentro de uma religião, mas pode acontecer completamente fora dela. Deixa eu te dar exemplos concretos. Einstein, que era agnóstico e rejeitava o Deus pessoal das religiões, escreveu: "A experiência mais bela que podemos ter é a do mistério. É a emoção fundamental que está na origem da verdadeira arte e ciência. Aquele que não conhece essa emoção, que não pode mais se maravilhar e ficar extasiado, está praticamente morto." Isso é espiritualidade, profunda espiritualidade, sem nenhum Deus necessário. Ou pense no filósofo Baruch Spinoza, que foi excomungado pela comunidade judaica por suas ideias. Ele não acreditava em um Deus pessoal que intervém no mundo, mas ele acreditava em algo que chamava de Deus ou natureza, uma unidade fundamental de tudo o que existe. Para Spinoza, o ato espiritual supremo era compreender sua conexão com essa totalidade, ver-se como parte de um sistema infinito e interdependente. Isso também é espiritualidade, completamente diferente da religião tradicional. As 4 dimensões da espiritualidade filosófica. Depois de estudar milhares de anos de pensamento filosófico, percebemos que quando filósofos falam sobre espiritualidade, eles estão realmente falando sobre 4 experiências fundamentais. Dimensão 1. A experiência do transcendente. Transcendente significa além do comum, do ordinário. É aquele momento onde você sente que tocou algo maior que sua pequena vida cotidiana. Pode ser olhando para o céu estrelado e sentindo a vastidão do universo. Pode ser no nascimento de um filho. Pode ser em um momento de criação artística, onde algo flui através de você. Pode ser na natureza, quando você sente que é parte de algo infinitamente maior. O filósofo alemão Immanuel Kant chamou isso de o sublime. Ele descreveu como aquela sensação que temos diante de algo tão vasto, tão poderoso, tão além da nossa compreensão, que nos sentimos pequenos e, simultaneamente, elevados. Você não precisa acreditar em Deus para ter essa experiência. Você só precisa estar aberto ao assombro. Dimensão 2. A busca por significado. A espiritualidade filosófica reconhece que humanos não são apenas animais que comem, dormem e se reproduzem. Somos animais que perguntam por quê? Por que estou aqui? Qual é o propósito da minha existência? O que torna a vida digna de ser vivida? Os existencialistas, como Jean-Paul Sartre e Albert Camus, eram em sua maioria ateus, mas eram profundamente espirituais nesse sentido. Eles dedicaram suas vidas inteiras à questão do significado. Sartre disse: "A existência precede a essência. Você existe primeiro,
e então cria o seu próprio significado. Não há um Deus que te dá um propósito pré-fabricado. Você tem que construir o seu. Isso não é menos espiritual que acreditar que Deus te deu um propósito. Na verdade, é mais radical. É assumir total responsabilidade pela espiritualidade da sua própria vida. Dimensão 3. A experiência da interconexão. Há uma percepção que todas as tradições espirituais e filosóficas compartilham. Nada existe isoladamente. Tudo está conectado. No budismo, isso é chamado de interdependência. No taoísmo, é o fluxo do Tao. Na filosofia moderna, pensadores como o biólogo Lynn Margulis e o filósofo Alan Watts exploraram essa ideia profundamente. Pense, o oxigênio que você está respirando agora foi produzido por uma árvore. Essa árvore dependeu do Sol. O Sol depende de processos nucleares que dependem das leis fundamentais do universo. Você está literalmente feito de poeira de estrelas. Os átomos no seu corpo foram forjados no coração de estrelas que explodiram há bilhões de anos. Você não é uma ilha. Você é um nó numa teia infinita de relações. Reconhecer isso, sentir isso visceralmente, é uma experiência espiritual profunda e não requer nenhuma crença sobrenatural. Dimensão 4. A transformação interior. Todas as filosofias espirituais concordam em uma coisa. Há algo dentro de você que precisa mudar, crescer, evoluir. Os estoicos chamavam isso de desenvolver virtude e sabedoria. Os budistas chamam de iluminação. Os existencialistas chamam de autenticidade. Os humanistas chamam de autorrealização. Nomes diferentes, mas a mesma intuição fundamental. Você não está completo. Há um você mais verdadeiro, mais profundo, mais pleno, esperando para emergir. E a jornada espiritual é o processo de se tornar esse você. Isso não acontece através de dogma. Acontece através de prática, contemplação, experiência vivida. Os filósofos místicos. Agora vamos falar sobre algo fascinante. Alguns dos maiores racionalistas da história tiveram experiências profundamente místicas. Plotino, um dos filósofos neoplatônicos mais importantes, descreveu experiências de união mística com o Um, uma realidade última além de toda a descrição. Ele entrava em estados de êxtase, onde sentia que sua individualidade se dissolvia em algo infinito. Mas Plotino não era um religioso fanático, ele era um filósofo rigoroso, lógico, que tentava entender racionalmente essas experiências. Ou pense em Blaise Pascal, o matemático e filósofo francês. Em 1654, ele teve uma experiência mística tão intensa que costurou um registro dela na roupa que usava, para carregar sempre com ele. Ele chamou de Noite de Fogo, onde por 2 horas sentiu a presença absoluta do divino. Mas Pascal continuou sendo um dos pensadores mais racionais e científicos da sua era. Ele não abandonou a razão pela mística, ele integrou ambas. E aqui está o ponto crucial. A filosofia não nega experiências espirituais ou místicas. Ela apenas pede que pensemos cuidadosamente sobre elas. Que não nos percamos em superstição ou pensamento mágico, mas que também não descartemos experiências profundas só porque não se encaixam em um paradigma puramente materialista. A espiritualidade sem Deus. Essa é provavelmente a parte mais controversa, mas também a mais libertadora. Você pode ser profundamente espiritual sem acreditar em nenhum Deus. O filósofo francês André Comte-Sponville escreveu um livro inteiro chamado O Espírito do Ateísmo, Introdução a uma Espiritualidade sem Deus. Nele, ele argumenta que espiritualidade e religião são coisas completamente separadas. Para Comte-Sponville, espiritualidade é nossa relação com o infinito, com a eternidade, com o absoluto. E você pode ter essa relação sem personificar o infinito como um ser divino. Quando você olha para o céu noturno e sente a vastidão do cosmos, você está tendo uma experiência espiritual. Não porque há um Deus lá em cima te assistindo,
mas porque você está tocando o infinito com sua consciência finita. Quando você sente compaixão profunda por outro ser humano, quando você age com amor genuíno, quando você cria algo belo, você está vivendo espiritualmente. O filósofo contemporâneo Sam Harris, que é um crítico feroz da religião organizada, escreveu um livro chamado Waking Up, Despertar, sobre espiritualidade e meditação. Ele argumenta que estados de consciência contemplativos são reais, mensuráveis e profundamente valiosos, mas não provam nada sobre deuses ou almas imortais. Você pode meditar, pode ter experiências de dissolução do ego, pode sentir paz profunda e conexão universal, tudo dentro de uma compreensão naturalista do universo. A filosofia oriental e a espiritualidade. Seria impossível falar sobre filosofia e espiritualidade sem mencionar as tradições orientais, onde essas duas coisas nunca foram realmente separadas. No budismo, filosofia é prática espiritual e prática espiritual é filosofia. Não há divisão. Buda não era um profeta dizendo o que Deus revelou para ele. Ele era mais como um cientista da consciência, investigando empiricamente. O que causa sofrimento? Como posso eliminá-lo? Suas conclusões foram radicais. O sofrimento vem do apego. A identidade que você pensa que tem, esse eu sólido e permanente, é uma ilusão. E através da prática meditativa, você pode ver isso diretamente. Isso não é religião no sentido ocidental, é uma filosofia prática sobre a natureza da realidade e como viver bem. Ou considere o taoísmo. O Tao Te Ching, escrito por Lao Tzu há mais de 2.500 anos, é simultaneamente um texto filosófico e espiritual. Ele fala sobre o Tao, que pode ser traduzido como o caminho, ou o fluxo natural de todas as coisas. O Tao não é um Deus, é mais como o padrão fundamental da realidade. E a prática espiritual é alinhar-se com esse fluxo natural em vez de lutar contra ele. A água é fluida, suave e cede, mas a água desgasta a rocha, que é rígida e não pode ceder. Como regra geral, o que é fluido, suave e cede supera o que é duro e rígido. Isso é filosofia e é profundamente espiritual. A espiritualidade no cotidiano. Aqui está onde a filosofia se torna realmente prática. Espiritualidade não é algo que você faz aos domingos ou em retiros especiais. É como você vive cada momento comum. Os monges zen têm um ditado: antes da iluminação, cortar lenha e carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha e carregar água. O que muda não são as atividades, o que muda é a consciência com que você as faz. Lavar a louça pode ser um ato espiritual se você está completamente presente, sentindo a água, ouvindo sons, percebendo as sensações. Ou pode ser um aborrecimento mecânico se você está mentalmente em outro lugar. O filósofo Martin Heidegger falou sobre diferentes modos de ser. Há um modo onde você está perdido na multidão, vivendo automaticamente, sem questionar, apenas seguindo padrões sociais. E há o modo autêntico, onde você está consciente, presente, fazendo escolhas deliberadas sobre quem quer ser. O modo autêntico é o modo espiritual e pode acontecer cortando lenha, cozinhando jantar, conversando com um amigo, trabalhando em um projeto. O místico cristão Meister Eckhart, que era também um filósofo escolástico rigoroso, disse: se a única oração que você disser em toda a sua vida for obrigado, isso será suficiente. Gratidão, presença, consciência. Isso é espiritualidade cotidiana. A morte e o infinito. Não podemos falar sobre espiritualidade filosófica sem falar sobre morte. Quase todos os filósofos concordam que a consciência da morte é o que torna os humanos capazes de espiritualidade. Animais vivem, mas não sabem que vão morrer. Nós sabemos, e esse conhecimento muda tudo. Platão disse que filosofar é aprender a morrer. Os estoicos meditavam sobre a morte diariamente através da prática memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Mas isso não era mórbido, era libertador. Quando você realmente aceita sua mortalidade, quando você sente em seus ossos que este tempo é limitado, algo se abre.
As pequenas coisas que te incomodavam parecem ridículas. As brigas sem sentido perdem importância. Você quer viver mais profundamente, mais autenticamente. E há algo paradoxal aqui. Contemplar o finito te conecta com o infinito. Você é um ser finito com uma consciência capaz de conceber o infinito. Você vai morrer, mas pode pensar sobre a eternidade. Você é minúsculo, mas pode contemplar o universo inteiro. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard chamou o ser humano de uma síntese do finito e do infinito, do temporal e do eterno. Essa tensão é o que nos torna capazes de espiritualidade. A experiência direta versus a crença. Aqui está uma distinção crucial que a filosofia faz. Há uma diferença enorme entre acreditar em algo espiritual e experienciar algo espiritual. Você pode acreditar em Deus sua vida inteira, sem nunca ter uma experiência genuinamente espiritual. E você pode ter experiências espirituais profundas sem acreditar em nada sobrenatural. O filósofo William James, no seu livro clássico As Variedades da Experiência Religiosa, estudou centenas de relatos de experiências místicas e espirituais. Ele concluiu que essas experiências têm características comuns. São inefáveis, impossíveis de descrever completamente em palavras. São noéticas, você sente que aprendeu algo profundo, que teve um insight sobre a natureza da realidade. São transitórias, não duram muito tempo. E são passivas, acontecem com você, você não as força. Mas aqui está o fascinante. Essas características aparecem tanto em experiências religiosas tradicionais, quanto em experiências completamente seculares. Alguém pode ter uma experiência assim durante a oração na igreja, e outra pessoa pode ter a mesma experiência olhando para uma pintura ou caminhando na floresta. A experiência é real. A interpretação dela, se você a atribui a Deus, ao universo, à sua própria consciência ou a outra coisa, é secundária. A busca versus o encontro. Há um paradoxo no coração da espiritualidade filosófica. Quanto mais você busca, mais parece escapar. Mas quando você para de buscar, algo é encontrado. Muitas pessoas tratam a espiritualidade como uma busca. Preciso encontrar iluminação, preciso encontrar Deus, preciso encontrar meu verdadeiro eu. E elas buscam e buscam, leem livros, fazem retiros, tentam técnicas e nunca sentem que chegaram. Mas filósofos como Alan Watts apontaram que você não pode buscar o que você já é. Você não pode encontrar o que nunca foi perdido. A espiritualidade não está em algum lugar distante esperando você chegar. Ela está aqui, agora, neste exato momento. Você apenas não percebe porque está ocupado demais buscando. É como procurar seus óculos enquanto eles estão no seu rosto. O Zen budismo tem koans, perguntas paradoxais, que destroem a mente conceitual para que você possa ver diretamente. Um famoso é: mostre-me seu rosto original, o rosto que você tinha antes de seus pais nascerem. Isso não faz sentido lógico. Esse é o ponto. Você não pode resolver intelectualmente, você só pode ter um insight direto. A integração mente e coração. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é separar espiritualidade de razão, como se fossem opostos. Como se, para ser espiritual, você precisa abandonar o pensamento crítico, e para ser racional, você precisa abandonar o mistério e o assombro. Mas os maiores filósofos sempre souberam que essa é uma falsa dicotomia. Você pode ser rigorosamente racional e profundamente espiritual. Na verdade, a verdadeira espiritualidade exige pensamento claro. Caso contrário, você cai em superstição, pensamento mágico, auto-engano. E a verdadeira racionalidade reconhece seus limites. Reconhece que há experiências válidas que não podem ser completamente capturadas pela lógica, que há mistérios reais que talvez nunca sejam resolvidos. O grande matemático e filósofo Bertrand Russell, que era ateu e cético em relação a todas as religiões, ainda escreveu: "A boa vida é inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento." Amor e conhecimento, coração e mente, juntos. Essa integração é a marca da maturidade espiritual e filosófica.
O silêncio e a contemplação. Há algo que quase todas as tradições filosóficas e espirituais valorizam: o silêncio. Não apenas a ausência de som, mas o silêncio interior. O aquietar da mente tagarela, o cessar do julgamento constante, o descanso da busca perpétua. Na meditação budista, você senta em silêncio observando a respiração. Na oração contemplativa cristã, você descansa na presença do divino sem palavras. Na filosofia estoica, você reserva tempo para reflexão quieta sobre a natureza das coisas. Por quê? Porque no silêncio, você pode ouvir algo que o barulho constante esconde. Não necessariamente a voz de Deus, mas a própria realidade. A natureza da sua mente, a qualidade da sua consciência, as verdades que não vêm através de argumentos lógicos, mas através de percepção direta. O filósofo Ludwig Wittgenstein terminou seu livro mais famoso, Tractatus Lógico-Filosóficos, com a linha: sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Há limites para a linguagem. Há verdades que não podem ser ditas, apenas mostradas, apenas experienciadas. E para experienciá-las, você precisa de silêncio. A espiritualidade como prática. Vamos ser práticos agora. Como você realmente vive filosoficamente, espiritualmente? Não através de crenças corretas, mas através de práticas corretas. Primeiro, prática a atenção plena. Traga a consciência total para qualquer coisa que você esteja fazendo. Não viva no piloto automático. Quando você come, realmente prove a comida. Quando você conversa, realmente escute. Quando você caminha, sinta seus pés tocando o chão. Segundo, prática da contemplação da interconexão. Regularmente, pare e perceba como você está conectado a tudo ao seu redor. O café que você bebe, veio de onde? Quantas pessoas estiveram envolvidas em trazê-lo até você? De onde veio o oxigênio que você respira? Como sua existência depende de incontáveis outros seres e processos. Terceiro, o confronto com o mistério. Regularmente, contempla o que você não sabe, o mistério da consciência, como sinais elétricos no cérebro se tornam a experiência subjetiva de ser você. O mistério da existência. Por que há algo em vez de nada? Não tente resolver esses mistérios, apenas sente-se com eles. Quarto, o cultivo da gratidão. Isso não é apenas um exercício de autoajuda barato. É uma prática espiritual profunda, reconhecida por filósofos através dos séculos. Você existe. Contra probabilidades astronômicas, você existe. Você é consciente. Você pode experienciar beleza, amor, significado. Isso é extraordinário. E por último, a ação alinhada com valores. Espiritualidade sem ação é vazia. Descubra o que você realmente valoriza. Não o que você diz que valoriza, mas o que o seu comportamento mostra que você valoriza. E então, viva de acordo com isso. Essa integridade entre valores internos e ações externas é essencial. A resposta final. Então, o que a filosofia fala sobre espiritualidade? Ela diz que espiritualidade é real, mas não necessariamente da forma que as religiões tradicionais descrevem. Ela diz que você não precisa acreditar em nada sobrenatural para viver uma vida profundamente espiritual. Ela diz que espiritualidade é sobre experiência direta, não sobre crenças corretas. Ela diz que espiritualidade é sobre como você vive cada momento ordinário, não apenas sobre estados especiais de consciência. Ela diz que razão e espiritualidade não são inimigas, mas aliadas. Ela diz que a jornada espiritual não é sobre chegar a algum lugar, mas sim sobre despertar para onde você já está. E talvez mais importante, a filosofia diz que você não precisa de nenhuma autoridade externa, nenhum padre, guru ou texto sagrado para validar sua experiência espiritual. Você é capaz de explorar as profundezas da existência por conta própria, com honestidade, coragem e mente aberta. A espiritualidade filosófica não te dá respostas fáceis,
não te diz exatamente no que acreditar ou como viver. Ela te convida a explorar, questionar, experimentar. Ela reconhece que há mistérios reais no coração da existência, que consciência é extraordinária, que você é capaz de tocar o infinito, mesmo sendo finito, que a vida comum está saturada de significado se você parar para perceber. E ela te encoraja a viver não segundo dogmas herdados, mas segundo verdades que você descobre através da sua própria investigação honesta. Isso é libertador e assustador, porque significa que você é responsável pela sua própria jornada espiritual. Mas também significa que essa jornada é genuinamente sua, não performativa, não sobre impressionar outros ou seguir regras, mas sobre despertar para a profundidade total do que significa estar vivo, consciente, aqui, agora. Se este vídeo te fez pensar, deixe o seu like e se inscreva no canal. E nos comentários me conta, como você define espiritualidade? Você se considera espiritual? E se sim, isso inclui ou exclui religião? Vamos criar um diálogo honesto sobre isso, sem julgamento, sem dogma, apenas exploração genuína. Porque no final, é isso que a filosofia sempre foi. Humanos conversando honestamente uns com os outros sobre as questões mais profundas da existência. Até a próxima reflexão.